Agora eu gostaria de chamar Vitor Oliveira para vir aqui ao palco falar sobre nova geração de inversores fotovoltaicos comerciais. Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Queria falar primeiramente que é um privilégio estar aqui, estar falando com vocês do Fórum GD, que a gente sabe que é um evento muito importante para o nosso setor. E hoje eu venho aqui como parte integrante da equipe da SAGE, como engenheiro de suporte da SAGE, e eu vou apresentar um pouquinho sobre a nossa nova linha que está vindo aí para o Brasil já nesse semestre, tá? Que é a nossa linha R6. Bom, então vamos lá. Eu vou abordar alguns tópicos, tá? Na verdade, são 3 principais tópicos. Eu vou falar sobre um pouco da história da SAGE, tá? A nível global e a nível Brasil. Vou falar um pouco sobre a evolução do módulo fotovoltaico, bem breve, só para vocês terem uma noção do porquê a gente está falando de uma nova linha de inversores e de por que tanta gente falou sobre novas linhas de inversores aí para acompanhar o mercado. E, por último, a nossa nova geração de inversores da SAGE. Não sei quem conhece SAGE, mas é uma empresa que quem trabalha gosta. A gente não está tanto tempo no mercado assim, mas a gente está cada vez mais tentando colocar mais gente aí na equipe para a gente tentar expandir o nosso mercado, né? Então, assim, a SAGE ela surgiu em 2005, com a proposta do quê? Inicialmente, a SAGE ela trabalhava mais com parte de driver para motor, para bomba, toda essa parte que a gente sabe que utiliza toda essa parte de semicondutor, que é super importante nos inversores. Então, ela surgiu a partir disso, tá? Então, em 2005, a gente tem a fundação da SAGE, e já nesse período de 5 anos, né, a gente já tem qualificação para trabalhar com comércio exterior, e também a gente também já consegue alguns selos de qualidade, como o ISO 9001. De 2011 até 2015, a gente começa a trabalhar um pouquinho nessa parte de solar. Então, em 2011, a SAGE ela começa a operar com solar, a gente começa a produzir os primeiros inversores, e também tem um marco aí nesse período, que é a fundação da SAGE na Bélgica. A gente sabe que a Bélgica é um dos grandes países aí na parte de solar na Europa, assim como a Holanda, a Alemanha. Então, nesse período aí, a SAGE ela entra no mercado europeu, que a gente sabe que é um dos maiores que tem, né? De 2016 para 2020, nesse novo período aí, a gente tem uma abertura de uma nova fábrica para aumentar a nossa capacidade de produção voltado para o fotovoltaico. A gente tem a expansão da capacidade produtiva para 7 GB, tá? E também, nesse período, a gente é ranqueado como top 10 pela IHS Markit para a parte de mercado residencial, tá? Eu digo mercado residencial porque o grande forte da SAGE no começo eram inversores de menores potências, né? Então, a gente sempre trabalhou com inversores voltados para a residência. Nesse período, a gente também recebe alguns prêmios, e a gente consegue alcançar aí 25% do mercado da Austrália na parte de inversores de armazenamento, tá? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a atualidade, tá? A partir desse ano de 2021 para 2022, a SAGE está entrando em processo de IPO, né? Não sei quem conhece IPO, mas seria mais ou menos como se a empresa fosse entrar na bolsa. Então, ao invés de você ter só os seus sócios ali injetando dinheiro, a gente está entrando num processo para que investidores externos ajudem no aumento da empresa, né? A gente também está entrando, como muita gente falou hoje no processo aí que teve aí, que está tendo um boom na parte de híbridos e baterias. Então, é uma realidade que na SAGE vai estar presente aí no final do ano, mais para o ano que vem, a parte de híbridos, mas a gente vai estar também tentando encabeçar esse novo projeto. A gente tem também o melhoramento da plataforma e-Solar, não sei quem trabalha com SAGE aí, mas é como se fosse a plataforma de gerenciamento de inversores, para a parte de manutenção, para toda a parte de comando que você precisa enviar, você consegue enviar tudo pela essa plataforma. Nesse período também a gente agora está com os novos Smart Meters, né, que é para fazer o gerenciamento inteligente da sua energia. E em 2022 também a gente foi eleita aí pela Greener ali, como a terceira marca mais lembrada na hora de instaladores ali. Aqui é só um overview, tá, de como que é a estrutura global da SAGE. Então, hoje em dia, a gente atua com, praticamente, além da China, 5 mercados chaves. A Austrália, a Índia, tem a nossa sede que é na China,
A gente também está atuando na América do Norte, boa parte da Europa, como eu falei anteriormente. A SAGE começou lá em 2011, mas já um pouquinho depois a gente já abriu uma SAGE na Bélgica. E, por último, aí a gente veio com o conceito de operações do Brasil agora. Então, a gente está com toda uma parte de pós-venda voltado exclusivamente para atendimento de casos de pós-venda, para auxiliar os nossos distribuidores. Bom, agora eu vou entrar mais sobre o tema do módulo para a gente depois entrar no inversor, tá? Então, assim, como muita gente sabe, na última década a gente teve um aumento muito expressivo em relação à potência de módulos, tá? Eu digo até, se você for pensar até um pouquinho antes, a gente falava aí há 20 anos atrás de módulos de 10, 15 watts como sendo uma grande novidade aí. Mas a gente sabe que a evolução do módulo está muito rápida. Então, por consequência, o inversor ele tem que acompanhar essa evolução, né? Então, na última década, se a gente pegar aí os módulos, a gente tinha módulos de 340 como sendo praticamente uma novidade. Você fala, nossa, módulo de 340, parece uma coisa que é do passado, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com módulo de 340 como se fosse uma coisa super nova, sabe? Então, são módulos que os módulos estão cada vez com potências maiores e com tecnologias embarcadas que eles otimizam um módulo, mas também, em contrapartida, eles pegam dois fatores chaves aí para a gente na hora de trabalhar com inversores, que é a questão da tensão e da corrente. Então, sempre que você vai fazer um dimensionamento de um arranjo, de uma string, você tem que pensar na tensão e na corrente. São coisas que são fundamentais na hora de operar ali. Se você não operar numa tensão correta e numa corrente correta, você pode ou danificar o equipamento e não ter uma performance ideal como você queria ter, né? Então, aqui eu estou colocando dois exemplos, só para vocês terem uma noção, para a gente falar um pouco sobre a questão da corrente e da tensão do módulo. Então, módulo de 330, a gente operava numa faixa de 9 até 10 amperes ali, e numa faixa de tensão ali de 35 até uns 50 volts no máximo ali. Claro que levando em consideração a temperatura ambiente, né? Já módulos de 540, que eu até coloquei aqui, mas não são módulos tão atuais. A gente sabe que tem módulos hoje em dia no mercado de 650, 700. Quem teve a oportunidade de ir na Intersolar viu esses módulos. Então, são módulos que eles estão aumentando ainda mais a corrente de curto deles, tá? Então, você tem uma corrente ali em torno de 12 até 14 amperes. Então, é um módulo que ele está aumentando e o equipamento ele tem que acompanhar esse aumento aí da corrente, né? E agora chegamos na parte da nova geração de inversores da SAGE, a linha R6. Quem trabalha com SAGE, quem já trabalhou com SAGE, conhecia a linha Santril. Eu nem coloquei ela aqui porque eu não queria assustar vocês, assim. Mas é uma nova linha que está vindo aí para substituir uma linha que era mais robusta, mas estava muito defasada em relação ao mercado. Não só em relação de corrente de string, mas também como designer. A gente sabe que para quem está ali na ponta é muito importante um aspecto bonito, um aspecto elegante e compacto. Então, a nossa nova linha R6 está vindo para isso, para otimizar espaço, para melhorar a performance e também para trazer beleza para a instalação, né? A linha R6 ela tem praticamente aí dois pontos, tá? É a linha R6 que ela vai atuar aí com duas MPPTs, tá? Que ela abrange uma faixa de 15 até 25 kW. Dentro dessa faixa tem 15, 17, 20, 22 e os 25 kW, tá? Então, assim, o que é interessante nessa linha? Você tem 16 amperes de corrente de string, já pensando nesses novos módulos, em acompanhar, né, toda essa evolução. Você tem DPS CC e CA integrados no equipamento, né, estão embutidos ali. Tem 10% de sobrecarga CA. O que é esses 10% de sobrecarga CA? Você consegue, via aplicativo, você consegue, como eu posso dizer, programar, presetar o quanto você quer a mais do seu equipamento. Então, um equipamento de 50, você pode chegar até 55 com ele. Então, você tem esse over aí de 10% na parte CA. Você tem também a questão de protetor de curto, de arco, na verdade, de arco fotovoltaico, mas é uma coisa que é mais opcional. Então, quando você for fazer a importação, quando você for comprar esse equipamento, você vai solicitar essa parte de arco fotovoltaico. E, por último, a gente tem também a questão do monitoramento 24 horas, que também é opcional. Por que é opcional? A gente está falando do Smart Meter. É um equipamento que ele vai medir ali 24 horas por dia o seu perfil de consumo, tomando um gancho que foi falado agora da Fronos. Você vai pegar 24 horas por dia e vai entender aonde você consome mais e aonde você
gera mais também. Então, é interessante esse ponto aí. Novamente, né, como eu disse, o que difere praticamente dentro da linha R6 é a quantidade de MPPTs. Então, o inversor ele é praticamente igual, salvo a quantidade de MPPTs. E aqui a gente tem um pouquinho falando sobre o over da parte CC. Acompanhando aí também tendências de mercado, a gente está com 50% de over na parte CC. Então, você consegue colocar mais módulos para tentar buscar um fator de capacidade dessa usina um pouco maior, né? Aqui tem um pequeno esquemático aí mostrando mais ou menos como que é a questão dos 16 amperes, né? Então, você tem 32 amperes por MPPT e você pode trabalhar com 16 por string, tá? Um ponto que é importante que eu acho abordar é a questão dos 32 por MPPT, tá? Às vezes a gente tem muita instalação por aí que o pessoal pega, unifica tudo num negócio só e fala, ó, é 32 por MPPT, então eu vou colocar 32. Não. Se tem duas strings, tem uma razão de ser. Então, é 16 em uma e 16 na outra. Tem que fazer a divisão aí, né? Às vezes o pessoal quer economizar num cabo e acaba danificando o equipamento. Então, é um ponto que tem que ser observado também. Aqui eu estou mostrando mais ou menos a questão do medidor inteligente, do Smart Meter. Então, quem não conhece Smart Meter, ele nada mais faz do que todo o gerenciamento da parte CA em relação às cargas. Ele também gerencia a questão dos módulos, tudo que está embutido no sistema. Então, no Smart Meter, você consegue não somente gerenciar, tá? Como você também consegue fazer uma comparação em relação ao que está sendo consumido e o que está sendo injetado na rede. Como eu falei do Smart Meter, aqui tem um pequeno exemplo de como fica o perfil de curva, né? Então, no caso, era uma indústria, então, começou ali, o pessoal já tem um consumo, tem o pico, né? Tem o alto consumo, tem toda a parte de exportação para a rede, a parte de importação, a sua carga ali, e você tem também a parte que você começa a gerar energia e você consegue acompanhar muito bem aí. Agora, falando um pouco da parte do gerenciamento, não, sem ser o Smart Meter, a Sage ela trabalha com um data logger, que ele pode ser tanto operado via 4G, quanto via Wi-Fi. Tá? Então, para lugares mais remotos, onde você não tem a possibilidade de ter rede Wi-Fi, você consegue falar com o seu distribuidor para colocar um data logger que seja 4G via GPRS, no caso. Você tem o portal eSolar, que vai fazer todo o gerenciamento, tá? Você consegue ver todas as suas plantas de maneira macro, e você consegue gerenciar tudo via app ou via plataforma web. Bom, pessoal, era isso, tá? Muito obrigado aí pelo tempo, pela atenção, e um bom final de fórum para vocês, tá? A gente que agradece, Vitor. Obrigada pela presença e pelas palavras.